Bom dia, gostaria de dar início a essa aula de Física. Bom dia a todos os alunos do Nóbrega, primeiro D e E. Gostaria de fazer uma revisão de Física com alguns assuntos que nós abordamos em sala de aula durante esse bimestre. O primeiro bimestre, na verdade. Pessoal, a gente tratou lá de velocidade média, velocidade escalar média. Então, o que seria velocidade média? Velocidade média você está medindo, na verdade, a variação da posição de um corpo, ou seja, o nosso ΔS, e dividindo pelo intervalo de tempo, nosso ΔT. Então, velocidade, basicamente, a gente fazia aquele pequeno cálculo, lembrando que ela pode ser calculada em metros por segundo, ou também pode ser calculada em quilômetros por hora. Há uma relação de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Quando você quer saber a velocidade em quilômetros por hora, você pega o valor de metros por segundo e multiplica por 3,6. 3,6 está aqui. E você tem o resultado em quilômetros por hora. Se você quer de quilômetros por hora para metro por segundo, você vai fazer o inverso. Você vai pegar o valor de quilômetros por hora e dividir por 3,6. Tranquilo? Então, basicamente, a gente fazia isso lá em várias questões. Precisava fazer essa conversão. E a gente sempre vai precisar fazer essa conversãozinha. Um exemplo aqui que a gente vai fazer uma aplicação nesse exemplinho aqui, exemplo 1, é uma aplicação de gráfico. Então, uma aplicação gráfica para cálculo da velocidade média. Um corpo teve seu movimento registrado pelo gráfico V vezes T. V vezes T está dizendo para a gente velocidade no eixo Y e o tempo no eixo X. Certo? Então, eu vou precisar calcular a velocidade média. Esse gráfico de velocidade em função do tempo, essa área aqui, essa área, vai me dar o deslocamento, ou seja, a distância que ele percorreu de 0 a 2 segundos. E essa área 2, vai dar a distância que ele percorreu 2 a 4 segundos. Então, a gente vai precisar somar essas duas distâncias e dividir pelo intervalo de tempo que foi de 0 a 6, logo o intervalo de tempo foi 6. Então, calculando a área 1, é a área do retângulo, você vai fazer base vezes altura, aí você vai ter 2 vezes 10. 2 vezes 10, que vai dar 20. Certo? A segunda área também é a área de outro retângulo. A área 2, você vai ter 4, porque de 2 para 6, a distância, o intervalo é 4. 4 vezes a altura aqui, ó, vai ser 20, perceba, a altura é 20. 4 vezes 20, que vai dar 80, certo? Então, aqui a gente tem 20 metros e aqui a gente tem 80 metros. 20 mais 80, somando A1 mais A2, a gente vai ter 100, né? Então, o ΔS foi igual a 100 metros. A fórmula da velocidade média é ΔS por ΔT. Então, a gente vai ter, calculando aí, 100 dividido por 6, que vai dar aproximadamente 16 e uns quebrados, 16, talvez 16,3. Você pode fazer uma fração melhor aqui. 50 dividido por 2, 50 terços metros por segundo, certo? Apagou. 50
sobre 3 metros por segundo. Tranquilo? Então, não apagou não, voltei no fio. Pronto, 50 sobre 3 metros por segundo, certo? Então, esse nosso primeiro exemplo foi um exemplo de aplicação gráfica, onde você precisou calcular as duas áreas para ter a distância total e dividir pelo intervalo de tempo. Fazer a divisão pelo intervalo de tempo. Beleza? Vamos adiante. Segundo exemplo, é um exemplo bem parecido. Só que ele não quer, observe o gráfico abaixo. Então, tem um gráfico, lembrando, velocidade em função do tempo de novo, velocidade e tempo. E aqui ele diz que registra a velocidade de um corpo em linha reta. Então, qual a distância percorrida desse corpo para todo intervalo de tempo registrado? Para todo intervalo de tempo, então vai ser o tempo de 0 a 10 segundos, ele quer a distância. Aí você observa que você tem duas áreas aí para calcular. A primeira área vai ser essa areazinha aqui do quadradinho aqui, ó. Essa é a primeira área. Essa primeira área vai ter a base de 0 a 5. Então, a área 1 vai ser outro retângulo, né? Base 5, altura 10. Ou seja, a área 1 vai dar 50. 50 metros. A área 2, você vai ter a área de um triângulo. Se você observar daqui do 5 ao 10, você vai ter esse triângulozinho aqui, ó. Aí você vai calcular a área de triângulo. Área de triângulo, para quem não lembra, área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base foi de 5 a 10, vai dar 5. Observe que a distância de onde começou aqui, 5 até 10. A altura 10. Dividido por 2, que é da fórmula, vai dar 50 por 2, 25. Então, nesse triângulo aí, a gente tem 25 metros. A área seria correspondente a 25. Somando as duas áreas, eu tenho ΔS. Então, ΔS vai ser a soma. 50 mais 25. Ou seja, ΔS igual a 75 metros. Certo? Então, são questões de analisar graficamente o que está acontecendo e você analisar a questão do gráfico, poder fazer áreas, e pela área você tira o espaço que o corpo percorreu, o objeto percorreu. Certo? Vamos passar adiante. Vê só, outra coisa muito importante também é saber analisar tabelas. Então, essa tabela aqui, ó, perceba que tem dois objetos, dois móveis A e B. A e B. Sobre a mesma trajetória, tem suas posições registradas na tabela seguinte. Então, tem uma tabela aí com o corpo A, que está o dado SA, e o B está SB. SB, certo? Aí ele pergunta qual dos dois objetos, ou seja, A ou B, percorre trajetória no sentido contrário da trajetória. Então, observe que o tempo está aumentando do 0 até 4 segundos. Do 0 a 4, o tempo está aumentando aí. O espaço do A foi aumentando do 0. Então, se você fizer uma trajetória aqui, o espaço do A vai do 0. Aí 0, 4, 8, até chegar no 16. 16. Então, o A está indo no sentido correto, né? Assim, o A está andando no sentido
correto, o sentido da trajetória. O B não, o B, se você observar, ele começa do 20, então você está ao contrário, pela tabela aqui, a ordem dos valores está invertida. Então, o início do percurso do B seria do 20 e ele vai terminar no 0. Então, ele termina na origem, mas ele parte iniciando do 20. Então, ele está fazendo sentido oposto. Ele termina no 0 aqui. Ele vai 20, 15, 10, 5 e termina no 0, certo? Então, o B, ele está no sentido inverso. A resposta seria a letra B. Outra coisa, se eu quisesse saber a velocidade do ar era simples, só era você ver, ó, ele está mudando de 0 a 4 a cada 1 segundo. Então, 4 metros por segundo, velocidade do ar. A velocidade do B, ele está mudando de 20 para 15, ou seja, está reduzindo a velocidade. Então, está reduzindo 5 metros por segundo a cada segundo. Está indo 5 metros por segundo a cada segundo. Só que a velocidade dele seria negativa porque ele está em movimento retrógrado, né? Ele está no movimento retrógrado. Deixa eu escrever aqui. Retrógrado. Ele está em movimento retrógrado, certo? Tranquilo, então enquanto A está em movimento progressivo, B está em movimento retrógrado. Resposta letra o corpo B. Depois a gente chegou em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. O que seria esse movimento? Movimento retilíneo uniforme, a gente tem aqui, um móvel realiza movimento uniforme, ou seja, eu prefiro colocar sempre o Rzinho para a gente saber que está sendo retilíneo, porque também tem outros movimentos que não são em linha reta. Em um dado intervalo de tempo, quando sua velocidade escalar instantânea for mantida constante, velocidade constante e diferente de 0, certo? Então, a velocidade é constante, mas precisa ser diferente de 0, tem que ter um valor em todo intervalo de tempo. Então, em todo intervalo de tempo, você vai ter uma velocidade que não vai mudar. E isso é o que caracteriza o movimento uniforme. Ou seja, a velocidade não muda porque a gente tem a presença de um fator chamado... não tem aceleração. Então, a velocidade se mantém constante o tempo todo, em um dado intervalo de tempo. Então, observando esse carrinho aí em cima, a distância que ele percorre é sempre de 0 a 8, 8. De 8 para 16, 8. 16 para 24, 8. De 24 para 32, a gente tem 8. Então, ele sempre percorre 8 metros a cada 1 segundo. Então, a velocidade dele, 8 metros por segundo. Como ele está se deslocando no sentido positivo da trajetória, ele está se deslocando no mesmo sentido da trajetória, então a gente tem um movimento progressivo. Continuando aqui, eu tenho outro exemplo bem semelhante do movimento retilíneo, e agora representando esse movimento do carro, representando ele numa tabelinha, a tabelinha dos tempos em função da posição que ele se locomoveu, certo? É só outra forma de representar. A função horária. Aí uma coisa muito importante é a função horária das posições. Lógico que essa função horária é muito útil para a gente saber como está variando a posição em função do tempo. Então, a função horária do espaço, lendo aqui, essa partezinha, a função horária do espaço de um corpo, movimento retilíneo uniforme, MRU, é do tipo S0 mais VT. O S0 seria o espaço, a posição inicial, e o V é a velocidade dele. Então, você tem um objeto qualquer, vou colocar aqui um objeto, aqui o sentido positivo da trajetória, S. O S0 vai ser onde ele partiu. Ele começou o movimento aqui no S0.
Aí vou botar aqui, tentar desenhar um menino. Menino. E esse menino está vindo para cá. Então aquilo seria a velocidade dele, certo? Num instante de tempo. Então eu começo a marcar o tempo aqui. Tempo t0, tempo igual a zero. Seria o tempo inicial para marcar a saída dele. Então eu teria o espaço inicial, a velocidade e começaria a marcar o tempo. Ou seja, a velocidade é função, o espaço é função do tempo. Beleza? Então essa formulazinha aí vai dizer isso para a gente. O espaço inicial mais a velocidade vezes tempo, que é a função horária das posições no movimento retilíneo uniforme. Exemplo 4. No exemplo 4, eu sei que estou indo rápido, mas vocês podem pausar o vídeo e verem várias vezes que vocês tiverem dúvidas. No exemplo 4, deixa eu só fechar essa janela. Você vai ter o seguinte: a partir dos dados da tabela, determine a função horária das posições. Então, função horária, lembrando, S igual S0 mais VT. Essa é a fórmula da função horária, S0 mais VT. O S0 é onde ele começa o movimento, ou seja, a posição inicial. A posição inicial dele, 12 metros. Então, você vai ter S igual a 12. O S0, 12 metros. Aí a gente vai ter que observar e calcular a velocidade dele para colocar na fórmula. Observe que a distância está aumentando. Se a distância está aumentando, já sei que a velocidade vai ser positiva. Certo? Se você observar, ele está variando do 30 para 39, dá 9. Do 21 para o 30, dá 9. Do 12 para o 21, dá 9. Então, a cada segundo, ele anda 9 metros. Ou seja, a velocidade dele é 9 metros por segundo, vezes t. Então, a gente tem a função horária da posição desse corpo aí, certo? Encontramos a função horária. S12 mais 9t. Tranquilo? Terminou a questão. Se você quer saber, por exemplo, um tempo qualquer, só para você confirmar o gráfico. Quando o tempo for 1, vai ser... Quando o tempo for 0, vai ser 9 vezes 0. 9 vezes 0 dá 0. Então, vai dar 12, igual ao espaço inicial aqui. Se o tempo for 1, vai ficar 12 mais 9. O tempo for 1, 12 mais 9 vai dar 21, certo? E assim por diante. Você pode fazer para confirmar se sua equação vai dar os valores que estão aqui da posição. Valores de posição. Vamos adiante. Exemplo 5. No exemplo 5, a gente vai ter dois gráficos do movimento retilíneo uniforme. Observe que o gráfico A é uma função que ela está crescendo. Então, o gráfico A tem uma função crescente aí. O gráfico B é uma função decrescente. O que é que isso quer me dizer? Que o A vai ter uma velocidade positiva. O A tem uma velocidade positiva. E o B tem uma velocidade negativa, ou seja, o B está voltando e o A está indo. O A está no sentido da trajetória e o B está no sentido oposto da trajetória. Aí ele quer calcular o quê? As funções horárias das posições. Aí vamos fazer o A primeiro. SA igual a posição inicial de A mais a velocidade de A multiplicada pelo tempo, certo? Multiplicado pelo tempo. O A começa aqui no zero. Se você observar, o A começa o movimento no zero. Então, SA igual, a posição inicial dele é zero. Zero mais
a velocidade de A. Vamos calcular a velocidade de A. Observe aqui o dado. O tempo variou 4 e a posição variou 12. Então, se você fizer 12 sobre 4, vai dar a velocidade. 12 sobre 4 dá 3. 3 vezes t. Terminou a equação do A. Eu posso deixar assim, ou posso fazer esse A igual a 3t. Terminamos, certo? Todo mundo entendeu aqui, né? T, delta T é 4, delta S, aqui seria 12. Delta S está aqui. Delta S. E o delta T está aqui, ó. 0 a 4. Aí vamos para o B. Espaço de B igual a posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. A posição inicial de B é onde B começa o movimento. Então, B começa o movimento no 20. Então, o espaço inicial, 20. Ele começa o movimento no 20. Ó, 20 está aqui. Certo? Essa é a posição inicial dele. Aí a gente vai fazer agora, achar a velocidade de B. Certo? A velocidade de B, você vai fazer o seguinte. Você vai ver, olha esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui vai do 12 ao 20. Deixa eu tentar mostrar a você. Aqui do 12 ao 20 tem um triângulo. Ó. Tem um triângulo aí. Então, você vai ter a variação do tempo foi 4. A variação da posição foi do 12 ao 20. Então, do 20 menos 12 vai dar 8. A velocidade de B aqui. Vou calcular, VB. Você vai ter 20 menos 12 vai dar 8. 8 dividido pelo tempo foi 4. Então, 2 metros por segundo. Um detalhe, essa velocidade aí ela é negativa, né? Porque o B está em movimento retrógrado. Então, coloco aqui menos 2t. Pronto. Determinamos a função horária do corpo B. Se você quiser confirmar para ver se acertou, só é você fazer, ó. Quando for 4, vai ter que dar 12. Então, coloca 4 aqui. 2 vezes 4, 8. 20 menos 8. Aqui, ó, se você colocar 4 aqui, que o tempo não foi 4. 2 vezes 4, 8. 20 menos 8 vai dar 12. Então, confirma com esse eixo aqui da posição. Tranquilo? Então, outra questãozinha para achar as equações da função horária para o movimento uniforme em 2 casos aí, certo? Então, essa foi a primeira parte, a primeira unidade a gente trabalhou muito isso, tiveram muitas questões da lista que vocês fizeram e a gente vai precisar avançar para a aceleração. Então, vou fazer depois outro vídeo para vocês entrarem em aceleração. Começa o assunto da segunda unidade, aceleração, até você ter movimento variado. Por enquanto, na primeira unidade, a gente ficou até movimento uniforme e essa análise de gráficos aí. Ok? Obrigado, tenham um bom dia, se cuidem, certo? E até a próxima aula. Beleza? Tchau!